Boa noite a todos. Estamos aqui hoje trazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 28. Instrução dos Espíritos, Espírito São Luís, Paris, 1860. Para os irmãos que quiserem nos acompanhar na reflexão dessa leitura. Mas antes, faremos a nossa prece. Ó Deus Pai Eterno, amado Mestre Jesus, lhe agradecemos, ó Mestre, essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite refletindo sobre o Evangelho. Que Tu possas nesse momento, Senhor, nos envolver em fluidos de paz e de harmonia, para que assim, intuídos pelos irmãos que dirigem nossa casa, possamos trazer a compreensão desse ensinamento. Que assim seja. Pois é, a gente está falando sobre ainda, provas voluntárias, não é? E hoje o item é o item 28. Nesse item é feita uma pergunta e quem responde é o Espírito São Luís. A pergunta é assim: um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperança. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Então, é uma pessoa que está agonizando, está muito doente, não é? E está sofrendo muito, não é? E já se sabe que o estado dessa pessoa é sem esperança, ela não vai ficar curada. E aí se pergunta: é permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? E aí São Luís nos responde: mas quem vos daria o direito de prejudicar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura para em seguida retirá-lo, com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? A que extremos tenha chegado um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que soou a sua hora final. Quando a gente reflete sobre essa passagem, a gente lembra das experiências de EQM, né? São pessoas que quase morreram, né? Experiência de quase morte, né? Quase morreram, mas não morreram. E nessa condição, o que acontece? A pessoa está lá com todos os sinais vitais comprometidos, não é? E para a ciência está quase morta, mas volta, não é? E existem muitos trabalhos sobre essas experiências, não é? A gente pesquisou um que, à luz da doutrina espírita, que diz mais ou menos assim: a experiência de quase morte é uma oportunidade divina, é um chamado de Deus para uma correção de rota, ou seja, uma chance oferecida para alguns de reflexão sobre suas vidas, sobre o que realizaram ou deixaram de fazer. As pessoas que passam por uma EQM trazem na mente um novo sentido para a vida, refletem de como melhor aplicar as potencialidades divinas. E nesse estudo ele continua falando que o próprio familiar dessa pessoa que quase morreu e que volta também aprende, né, com essa experiência, porque passou todo aquele sofrimento da pessoa partir e não poder se despedir, aquelas reflexões que nos passam quando somos pegos de surpresa, não é? Então, o que é que São Luís nos diz nesse sentido, né? Mas quem vos daria o direito de prejudicar os desígnios de Deus? Não é? Então, quem nos deu a vida foi Deus. Então, só a Deus cabe retirá-la. Não cabe a nós, não cabe à ciência, não cabe nem a própria pessoa decidir que não quer mais viver, não é isso? E a ciência tem mostrado que a pessoa já esteve, como diz aqui na leitura, São Luís, à beira da sepultura e voltou.
Quer dizer, não era o momento dela, mas foi uma oportunidade que ela teve de reajustar, né? De realinhar a sua rota diante dessa possibilidade. E quando ela volta, ela já volta com uma percepção de mundo diferente. Estive lá, não é? E sei o que eu preciso para voltar, porque, segundo esse cientista, ele diz que a maioria das experiências de quase morte, as pessoas relatam que vão para lugares bons, para ambientes extremamente harmônicos, não é? Tem uma passagem no livro Céu e Inferno, que é um dos livros da codificação, em que um encarnado, uma pessoa encarnada, ela é levada, ela tem um monte de condutas equivocadas, e ela é levada a um mundo melhor, a um mundo feliz, não é? Para que ela veja, tenha essa percepção, e quando ela volta, ela já sabe que para poder ir para este mundo, precisa melhorar muitas coisas na vida dela. Então foi uma oportunidade dada por Deus para que a pessoa realinhe a rota, não é? Então, se você é tirado dela com a intenção de aliviar a agonia esses últimos instantes, e se for uma experiência de quase morte, a pessoa não vai voltar. Não é? Então não nos cabe, não é um alívio. Sem falar que esse momento em que o espírito está ali, vamos usar uma expressão bem comum nossa, né? Morre, mas não morre, ele está aprendendo. Uma pessoa que era extremamente orgulhosa, e aí ela está ali, ela está em coma, não é? Aí os médicos dizem, ela não vai voltar do coma. Quem está em coma é o corpo, porque o espírito é imortal, o espírito não morre. O corpo está em coma, então é um corpo que está paralisado, mas está sendo atendido, está sendo cuidado. E é um momento maravilhoso para que aquele espírito faça as suas reparações. De repente ele está sendo cuidado por um parente que ele não suportava, que ele não tinha uma relação de amizade. E aí ele, enquanto espírito, está ali paralisado pelo corpo, mas está observando. E nesse cuidado daquela pessoa, ele está ali reajustando, ele está percebendo aquele ser de uma forma que, enquanto encarnado, ele nunca teve condições. Então é um momento final dado por Deus para que ele possa fazer as suas reparações, aquelas reparações necessárias, não é? Então, numa condição ou noutra, esses instantes finais, que podem ser minutos, horas, dias, meses ou ano, mas que aquele irmão não vai voltar porque aquela doença não tem mais cura, não é? Ou ele vai estar em coma, ou ele vai estar acamado, momentos muito mais tempo desligado por conta da medicação tal do que aqui, e aí a família, observando o sofrimento daquele ser, né, tende a querer que a dor seja encerrada, mas nem sempre não. A dor sempre é um instrumento de transformação, não é? Quando essa dor é compreendida como uma experiência para o bem, para a transformação, para o bem, ela é uma alavanca, digamos assim, para que esse espírito que está tendo a condição limitado pelo corpo, não é? O corpo não está se manifestando, de perceber esse momento e fazer assim um ajuste, fazer o melhor que ele não teria condições de fazer se não tivesse emancipado do corpo, não é? E aí São Luís continua: a ciência, por acaso, nunca se enganou das suas previsões, que é aquela condição da EQM que nós já falamos, não é? Pensei que há casos que se podem considerar com razão como desesperados, mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos de que, no momento do último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Às vezes a gente ouve falar, fulano parecia que estava tão bom e morreu, né? E aí tem uma expressão, né? A melhora da morte.
Então, algumas pessoas, elas estão bem doentes, e aí melhoram, não é? Nesse melhoram, a família se alivia. Muitas vezes o paciente está no hospital e aí a família aproveita esse momento para ir em casa. Então, esse fluido que estava mantendo aquele paciente ali, porque a família não quer que ele vá, e aí fica desejando e pedindo e fazendo prece, então é fluido vital. Está mantendo aquele ser ali, não é? E na hora que a família é libertada, ou os entes queridos saem, né? Dão esse descanso, essa pausa, aí a espiritualidade pode terminar com muita tranquilidade, com muita serenidade, o processo do desencarne, não é? Então, São Luís diz assim: pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia, e quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento, não é? Então, São Luís está dizendo que é necessário que isso aconteça para que aquele espírito se acalme. Porque um ser encarnado, nós, que ainda somos extremamente apegados a essa vida. E quando a gente fala apegado, a gente sempre pensa nas questões materiais, apegado à casa, ao carro, mas nós somos apegados aos nossos sentimentos, nós somos apegados aos nossos entes queridos. Muitas vezes a gente fica pensando: e se eu morrer? Como é que vai ficar meu filho, minha mãe, né? Aqueles meu pai, aqueles seres que nos são caros, não é? Então, a agonia de não querer partir, porque não quer se distanciar daqueles seres. E isso faz com que o espírito fique retido, mesmo chegando a hora dele. Então, esse momento em que dá esse alívio, né, dessa melhora, ele vai se acalmar, ele vai poder perceber a espiritualidade que está ali preparando esse desencarne, ele vai poder vislumbrar a vida futura, não é? O mundo espiritual, e se acalmar e saber que a vida continua e que os que ficaram vão ter amparo, assim como ele também está tendo amparo. Então vai ter essa serenidade para que as coisas aconteçam. Vai também poder perceber nesse momento esses laços, não é? Essas bondades, esses seres que estavam ali presentes nas preces, não é? Esse amor que no dia a dia, no corre-corre, às vezes passa despercebido. E a gente reclama tanto das pessoas que estão ao nosso entorno, e quando a gente adoece, aquelas pessoas estão ali nos cuidando, não é? E quando é uma doença que culmina com o desencarne, mas que coloca aquele ser numa condição em que ele vai ficar inerte, corpo físico, mais perceptivo em espírito, ele vai ter essa oportunidade de olhar esses irmãos, de perceber esses irmãos e ser grato, não é? Então, é um momento de arrependimento, é um momento de você reajustar, né? Se reajustar diante daqueles que estão ali. E aí você já sai dessa vida numa condição melhor, numa condição mais leve, numa condição de mais amparo. E aí, continuando, não é? O materialista, que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai os últimos sofrimentos, o mais que puderes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja em apenas 1 minuto, porque esse minuto pode poupar lágrimas no futuro. Então, o materialista, aquele que não acredita na vida após a morte, aquele que acha que só existe uma encarnação, só existe essa vida, ele não vai entender, né? E aí a gente vê alguns países onde a eutanásia é permitido, né? A eutanásia é a liberdade de cessar com a vida quando você não vai ter mais cura, não é? Então, em alguns países isso é permitido, no Brasil não é, não é? Em alguns países, em alguns lugares, a pessoa tem uma doença degenerativa e ela entra na justiça com um pedido para que, quando chegar naquela condição,
a vida seja cessada, mas porque a pessoa não acredita na vida após a morte e nem entende que muitas vezes esse corpo vem limitado, que é uma consequência de encarnações passadas. Aquele espírito que teve muitas atitudes, que transgrediu a lei de Deus e acabou maculando o corpo, numa outra encarnação, vai vir com esse corpo limitado. Então, o Espiritismo vem nos trazer esses esclarecimentos. E a doutrina espírita, quando nos fala da reencarnação e nos mostra a imortalidade e a vida futura, nos mostra que é importante todo minuto, todo instante vivido aqui enquanto encarnado é extremamente significativo para a nossa evolução, não é? E extremamente importante para que a gente se avalie, porque as avaliações, elas são diárias, não é? A cada momento a gente é colocado numa condição e é preciso fazer uma escolha. E quando essas escolhas, no caso da eutanásia, a pessoa pede para desligar os aparelhos, mas não é ela quem desliga, porque ela está acamada. Mas ela pediu para alguém. Se essa pessoa tiver um pensamento, ela vai ser coparticipante. Então, diante da lei de Deus, isso é assassinato, né? Aquela pessoa está fazendo por bondade. É o pedido de um moribundo. Mas diante da lei de Deus, não é permitido, não é? Aquela pessoa, aquele espírito, tinha na sua proposta passar por aquele momento. E aí não aguentou o sofrimento e pediu para que esse sofrimento fosse impedido. Então, o seu processo reencarnatório foi quebrado. A oportunidade de passar naquele momento, e naquele momento aquele ser exercer ali a resignação, que é aceitar o sofrimento, aceitar aquelas dores, sem se revoltar, não é? Exercer a humildade de aceitar o servir, de aceitar o atendimento, o amparo dado por aquelas pessoas, não é? Então, é uma oportunidade de vivenciar as virtudes. E quando essa oportunidade é retirada, esse irmão perde essa chance, não é? Então, o Espiritismo vem nos dizer que, mesmo que aquela pessoa esteja lá em coma, está totalmente paralisado, corpo físico, ali habita um espírito imortal, que está tendo a oportunidade de perceber a vida de uma outra forma. Muitas vezes isso é importante, porque é um espírito renitente, é um espírito endurecido, que teve muitas oportunidades de rever alguns procedimentos, e aí o coma é a providência divina agindo, impedindo que o corpo físico impeça esse espírito de ver o lado bom, de ver as coisas de uma outra ótica, não é? De perceber que a vida continua, porque ele está vendo o corpo ali, paralisado, e ele está vendo. Então, se ele está vendo, ele não está morto, não é? Ele está vivo, porque se tivesse morto, ele não teria essa condição, não é? E está tendo a oportunidade de ver as pessoas lhe amparando, lhe ajudando e fazendo as suas reparações. Né? Então, mesmo que seja um coma, mesmo que os médicos digam que não tem mais cura, ainda assim, diante da lei de Deus, não é permitido abreviar a vida. Né? A vida, quando chegar o momento, aquele espírito que estiver preparado, vai chegar. A ciência, nós, né, achamos que muitos de nós achamos que temos esse domínio sobre a vida e a morte, não é? Mas só Deus tem. E quando chegar a hora, alguma coisa vai acontecer para que aquele espírito seja totalmente desligado, não é? E que nós possamos refletir sobre essas coisas na nossa postura, porque muitas vezes, veja o que São Luís diz, o espírita que sabe o que se passa lá em túmulo. Quer dizer, São Luís, ele traz essa mensagem para nós, espíritas, não é? Que sabemos o que se passa além do túmulo, que conhecemos o valor do último pensamento. Não é para nós. Devemos sim aliviar os sofrimentos o mais que pudermos. Não é? É a caridade, não é? A verdadeira caridade. Não é? Mas guardai-vos de abreviar a vida.
mesmo que seja em apenas um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Se tiver na programação desse irmão passar por esse processo e por algum motivo exterior a esse espírito, essa vida for cessada, ele vai ser prejudicado na sua programação reencarnatória. Aquele momento que era um momento dele evoluir foi perdido por uma escolha materialista, né? Por uma escolha que não tem nada a ver com os planos divinos. Então, o corpo está debilitado, muitas vezes inconsciente, mas o espírito que está ligado a esse corpo está lúcido e registrando todas as ocorrências vivenciadas, não é? E isso poderá induzi-lo a novas posturas. Então, que a gente possa refletir sobre essas coisas. O Evangelho vem nos ensinar. O Espiritismo traz esse Evangelho com uma clareza daquilo que nós precisamos mudar em nós para seguirmos adiante. Que a gente possa refletir sobre essas coisas, que a gente possa trabalhar dentro de nós esses ensinamentos. E assim sermos esses propagadores da Boa Nova através da nossa ação, através das nossas reflexões. Agradeço aos irmãos que nos acompanham e os convidamos para na próxima segunda estar conosco. Semana que vem será o estudo do Livro dos Espíritos. E agora faremos a nossa prece final. Agradecemos a Deus, agradecemos ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade. Que possamos refletir, enquanto encarnados, sobre a importância de estarmos aqui, nos orientando e orientando aqueles dos quais nós participamos, familiares, para a importância da vida. Que possamos também refletir sobre as doenças, sobre o sofrimento e como nós aprendemos com as dificuldades. Que elas vêm para nos transformar em pessoas melhores. E cada vez que nós compreendemos isso, a nossa vida ficando mais leve e nós vamos nos libertando daquilo que ainda nos prende e nos impede de vermos e vivenciarmos esse Evangelho de luz. Que a paz e a harmonia do Mestre Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja.